Olá, seja bem-vindo ao Despertando com a Grace. Antes da gente começar, deixa teu like, te inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Isso é muito importante para que esse espaço continue crescendo e alcançando quem também busca profundidade. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa e mentora em autoconhecimento e espiritualidade. E este podcast vai ao ar todos os dias às 7h07. Aqui não existe espiritualidade rasa. Aqui falamos de presença, consciência e intimidade real com Deus. Respira fundo e vem comigo. Queridão, queridona, hoje eu quero começar com uma frase que muita gente ouviu na infância, adolescência. Tu não é todo mundo. Normalmente isso vinha como um castigo, uma repreensão. Mas hoje eu quero trazer essa frase como uma consciência. Porque a verdade é essa. Tu não veio para essa vida para ser igual a todo mundo. Nos últimos tempos eu venho percebendo algo muito claro. Nós estamos vivendo um tempo de muitas transformações. Um tempo em que muitas pessoas estão sendo chamadas para olhar para dentro, questionar estruturas antigas, rever crenças, atravessar caos internos, enquanto o mundo parece caótico por fora. E no meio de tudo isso, a gente começa a olhar demais para fora. Para a influencer, para o empreendedor de sucesso, para o guru, para quem parece estar vivendo uma vida melhor, mais organizada, mais inspiradora. E sem perceber, a gente começa a se distanciar da própria essência. O propósito de Deus para cada um de nós nunca foi padronizado. Ele é único. Porque cada alma carrega uma semente diferente. E essa semente é o amor. Mas o lugar onde ela foi plantada nem sempre é confortável. Alguns foram plantados em jardins, outros plantados em concreto. Alguns em terra fértil, outros em desertos. Tem gente que nasce em ambientes de apoio e tem gente que nasce em ambientes desafiadores, em histórias complexas, em famílias com muitos ciclos difíceis. Mas, queridão, queridona, isso não é acidente. Às vezes tu foi plantado num terreno duro exatamente para ser aquele que rompe, aquele que muda a história, aquele que faz diferente, aquele que transforma dor em consciência. A gente não veio, meu amor, para esse plano, para repetir padrão. A gente veio para desenvolver aquilo que fomos chamados a ser. E para mim, de verdade, essa consciência tem ficado cada vez mais clara. O chamado da nossa vida é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Não no sentido religioso, mas no sentido essencial. Ser amor em ação, ser presença, ser consciência. Ser alguém que leva a luz onde existe dureza. Quando tu tenta ser igual a todo mundo, tu te afasta disso. Porque tu começa a viver de comparação. E, meu amor, comparação é distração. Talvez hoje o convite seja esse. Tu tá tentando ser alguém que admira? Ou tu tá tendo coragem de ser quem tu realmente é? E eu quero falar com todas as letras, com um sorriso largo no rosto. E eu te convido a fazer isso agora.
Aí onde tu tá. Repete comigo. Eu não sou todo mundo. Tu tinha razão, mãe. Tu tinha razão, pai. Eu não sou todo mundo. E que maravilhoso é isso. Meu amor, porque quanto menos nós tentarmos ser todo mundo, mais perto eu fico da minha essência. Quanto menos tu tenta parecer e ser alguém que já existe nesse plano, tu tá abrindo mão de ser quem tu nasceu para ser. Queridão, queridona, quanto mais tu fica perto de ti, mais coerente tu fica com aquilo que faz sentido para tua vida. Mais conectada tu fica com Deus. E mais disponível tu fica para espalhar amor, gentileza e consciência por onde tu passar. Agora eu quero que tu feche os teus olhos. Sente o teu corpo. Respira fundo. Coloca a mão, as duas mãos no teu coração. E repete internamente. Eu honro quem eu sou. Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu sirvo ao propósito da minha alma. Vamos à nossa oração? Pai, me ajuda a não me perder na comparação. Que eu tenha coragem de viver a vida que foi confiada a mim. Que eu não desperdice a minha existência tentando ser cópia. Me ensina a ser presença, amor e consciência por onde eu passar, Pai. Em teu santo nome, amém. Queridão, queridona, esse assunto vai render muita conversa aqui. Porque aqui no consultório, a cada 10 pacientes que eu atendo, 11 estão com desafios relacionados a isso. Eu estou fazendo uma pesquisa, inclusive, em artigos científicos, para perceber o movimento, porque tem algo acontecendo. Eu vou trazer essas questões para vocês em breve. Estou pensando em criar uma série falando sobre comparação e ansiedade. E quando eu penso nisso, eu penso na beleza que é a nossa vida e a nossa exclusividade em sermos quem somos, sentar e ocupar as nossas cadeiras, eu fico pensando quantos de vocês são reféns da régua de outras pessoas. Quantos de vocês acordam de manhã, abrem o Instagram e percebem, se eu não tomar o café da manhã assim, 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 eu sou pobre, eu não tenho sucesso. Se eu não treinar na academia tal ou ter o peso tal, o corpo tal, eu tô fora do padrão. Se eu não viajar 355 dias no ano, isso não é. Vocês entendem o adoecimento da mente por conta das redes sociais? Vocês estão entendendo que nós somos uma geração que tem tudo para ser uma das gerações mais felizes e nós somos as mais ansiosas, a mais ansiosa e a mais triste. Porque nós estamos literalmente reféns da comparação. Mas existe um mecanismo e tal, e eu vou abordar isso nessa série que eu vou lançar sobre comparação e ansiedade, que vai ser paralelo ao podcast aqui no canal no YouTube. Gente, de verdade, tá? Se atentem a isso.
A única comparação que eu acho saudável, e eu falo isso e podem sentar a marreta em mim, a única comparação saudável, e ainda eu acho que nem é de todo mundo essa palavra saudável, tá? Vou usar, sei lá, um pouco mais coerente. É a minha comparação interna com a Grace de antes. Então, para eu metrificar, quantificar se eu estou melhor, eu olho para a versão da Grace de um mês atrás, de 6 meses atrás, de um ano atrás. O que também, na minha concepção, é injusto, porque eu não sabia o que eu sei hoje, né? Então, com certeza, hoje eu vivo sempre a minha melhor versão. Então, é injusto eu olhar para trás e comparar, mas só para eu ter uma febre se eu estou, de fato, em movimento de evolução. Daí é válido. Agora, eu pegar um recorte da minha vida bagunçada e comparar com a influencer que tá lá montada, cheia de filtros e maquiagens e roteiros, não, né, senhor? Não, né, senhora? E isso vale para os homens em questão de sucesso profissional. Nós mulheres tem a questão da comparação do corpo, de viagem, de filho, de casa, de roupa, perfume, maquiagem. Os homens não, os homens é a questão profissional, né? Financeira, material. E eu vou encerrar esse podcast, que já está bem comprido, com uma pergunta. De verdade, tá? Tu entende realmente que toda vez que tu faz uma escolha, seja comprando algo, seja desejando, cobiçando algo que é da vida do outro, tu tá entendendo que aquele bem material, aquele item, aquela roupa, aquela vai te deixar mais feliz? Porque tu, dentro de ti, pensa que se eu tiver aquilo, eu serei tão feliz quanto aquela pessoa parece ser na internet. Qual foi a última vez que tu simplesmente olhou para algo, talvez muito simples, e desejou aquilo porque aquilo é coerente para ti? Queridão, queridona, o quanto da tua vida hoje é verdade e o quanto é fruto de comparação. Todos os dias aqui às 7h07, expandindo consciências, olhando para dentro de maneira visceral. Aqui nada nunca vai ser raso, certo? Isso é autoconhecimento, e através do autoconhecimento a gente se conecta profundamente a Deus. Enquanto eu não silencio a minha mente, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Certo, queridão? Certo, queridona? Lembra de deixar o teu like, se tu chegou até o final. Lembra de comentar se fez sentido para ti. Compartilha com alguém que tá nesta senda de autoconhecimento. Te vejo amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!